Olá, estamos então com mais um episódio do Conversa aí, Gestão e Tecnologia na Advocacia. Esse é um programa, esse é uma série de episódios do podcast que visa exatamente tratar sobre como você usa as tecnologias mais avançadas do que está disponível em benefício do seu escritório, da gestão e performance do seu escritório. Eu sou Sebastião de Oliveira, diretor de Oliveira Campos Consultoria. Comigo eu tenho o prazer de trazer aqui um especialista sempre em tecnologia, que é o Saulo Cardoso. Muito bem-vindo de novo, Saulo. Vamos juntos aí. Olá, Sebastião. Estamos mais uma vez reunidos aqui para discutir sobre temas de tecnologia, consultoria, né? Juntando um pouquinho da minha empresa, o Corjur, né? Juntamente com a Oliveira Campos Consultoria. E a ideia é trazer um pouco de necessidades tecnológicas com alinhamento de consultores para, né, prover aos nossos clientes advogados soluções que possam impulsionar os seus escritórios. Muito legal, Saulo. E olha, eu vou hoje vai ser um desafio aqui para você, viu? Porque a gente ouve tanta coisa na internet, nas mídias e tal, e tem um tema que você já tinha comentado que está bastante quente e a gente precisava trazer aqui para as pessoas que nos acompanham. Eu quero falar hoje contigo sobre agentes de IA, ou seja, como esses agentes de IA podem de fato fazer com que os escritórios sejam muito mais competitivos, né? Como é que a gente usa, o que que são, como é que a gente usa esses agentes dentro da estrutura dos escritórios de advocacia? Eu fico bastante preocupado, porque muitas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas sabem sequer o que é, mas todo mundo fica repetindo, né? E aí a gente não consegue, de fato, utilizar para o bem do próprio escritório. Então vamos começar pelo começo. Afinal de contas, de forma simples, o que que você poderia dizer que são os agentes de IA? Do que a gente está falando, afinal de contas? Muito bem, Sebastião. É um tema muito novo, né? A gente ainda tem aí uma notícia, né, do CEO do ChatGPT, que é a OpenAI, que a próxima versão, né, a versão Pro apenas, né, do ChatGPT, ela vai vir agora com agentes de IA para que esses agentes possam se moldar à necessidade dos usuários. Então, a, a, é de uma maneira bem superficial dizendo, os agentes de IA, eles são computadores, são né, computadores, algoritmos, enfim, capazes de perceber o ambiente, tomar decisões e executar tarefas para ali atingir objetivos específicos de cada Legal. usuário. Eles funcionam como assistentes virtuais especializados. Então, nós iremos falar um pouquinho agora sobre advogados, enfim, mas os agentes de IA, eles são assistentes virtuais que se moldam à necessidade de cada usuário, usando algoritmos processados, né, ultraprocessados ali, para interagir de uma maneira muito natural com cada usuário. Então, ali, a gente está muito acostumado com o chat apenas, né, do GPT, mas os agentes irão se moldar de acordo com a necessidade dos usuários. E quando eu falo agente, ele vai enviar um e-mail para você, né? Ele vai responder um e-mail, ele vai responder uma conversa de WhatsApp, ele vai fazer uma cotação de um produto. Isso que são os agentes. Eles saem do perímetro do chat, interagindo com o seu computador, com o seu celular e também com outras pessoas. Que legal. Nossa, que legal, Saulo. Então, assim, vamos ver se eu compreendi aqui. Dá para a gente dizer que um agente é quase como se fosse ali um funcionário com uma função bem definida, ou seja, eu precisaria de um funcionário para fazer uma varredura na internet de inúmeros CNPJs, coletar informação e fazer aquele pacotinho. Eu não preciso mais de um funcionário, de uma pessoa para fazer aquilo. Eu posso ter um agente de IA que faça isso. Dá para dizer que é mais ou menos por aí? É um novo funcionário que eu estou contratando? Sebastião, dá para, assim, é interessante porque, veja, né? Até para os nossos amigos ouvintes aí, os mais avançados, porque até isso é interessante diferenciar um robô de um agente de IA. É você construir um robô que navega ali na internet, né, vai num site e localiza, né, ele não é um agente de IA. Que Mas legal, não agora, quando sabia. você fala, né, quando você fala assim para o agente, olha, eu preciso que você localize para mim centenas de CNPJs.
Você não disse como ele vai fazer, qual site ele tem que acessar, né? Ele já sabe o caminho que ele tem que tomar e te entregar o que ele precisa. Que legal. A mesma coisa, por exemplo, olha, quero comprar uma passagem. Eu quero fazer uma viagem e quero que você compre para mim uma passagem para Belém do Pará. Irei dia 15 de março, irei voltar dia 30. Já Que reserve legal. para mim também o hotel. Ele já vai fazer a compra, vai reservar o hotel, vai passar o seu cartão de crédito e vai te entregar ali o check-in tanto do hotel e o check-in do voo. É nesse nível que nós estamos falando. Que legal. Ou seja, é uma função muito mais completa, não é simplesmente uma função mecânica de pesquisar ou de coletar coisas que são muito mais básicas e que talvez você não precisasse de fato de um agente de IA com capacidades mais amplas, né? Correto, Sebastião. Então, é esse. Aí, nesse caso, esse agente de IA, ele iria ser, por exemplo, um assistente virtual programado para ser o seu auxiliar em atividades rotineiras, como compra de passagem, check-in em hotel e coisas do seu dia a dia. Seria um assistente virtual, né, para te ajudar nessas partes. Eu não vou chamar de um agente de turismo, mas seria similar, a programação dele seria similar a um agente de turismo. Claro, nossa, muito legal, Saulo. Agora, vamos lá. Eu tenho ouvido falar bastante que tem vários tipos de agentes IA. Eu ouvi dizer, agente cognitivo, agente reflexivo, tem lá vários nomes que as pessoas dão. Quais são, de forma geral, assim, os mais comuns que vocês da área técnica, ligados tanto à tecnologia, mais veem sobressair? O que é mais comum em termos de tipificação desses agentes? O que você pode me falar sobre isso? Perfeito. Sebastião, atualmente, né, assim, como é um tema muito específico e atual sobre agentes, o que que eu entendo ali, por exemplo, como tipos de agente e quais serão os mais usados? Porque, por exemplo, esse agente que você citou, que é uma espécie de um robô, eu posso considerar que ele poderia ser um agente, sei lá, um agente não muito inteligente, que ele vai Perfeito, apenas repetir os passos, mas hoje eu quero mais focar em agentes cognitivos, perfeito, principalmente esse tipo de agente que é o que está sendo mais investido atual, né? Ali com perfeito. o chat GPT lá em 2021, se eu não estou enganado, quando ele foi criado, acho que foi 21 ou 22, que ele foi liberado, né, para todos os usuários, que ele vem na pegada de ser um agente, no final das contas, o mais cognitivo possível. Por quê? Perfeito. Você consegue agora passar as instruções adequadas, né? Fazendo com que ele seja capaz de pensar e tomar decisões, e não Entendo. apenas tomar decisões. Porque hoje, o que é muito importante? Falando um pouquinho sobre agentes não cognitivos que tomam decisões. Tá, Um exemplo simples, uma planilha em Excel que eu tenho duas colunas e eu tenho uma terceira coluna, né? E ali o somatório da primeira e da segunda vai dar o resultado da terceira, e a partir dali eu vou startar um gatilho. E ali tá, pode ser um agente que tome alguma iniciativa. Mande um perfeito. e-mail, faça algum procedimento, alguma coisa específica. O cognitivo, ele vai conseguir processar coisas antes mesmo do resultado, já vai atingir o resultado para que ele consiga tomar mais de uma decisão e talvez até, dependendo do seu tipo de programação, uma decisão que não havia sido planejada. Eu posso dizer que ele é mais sofisticado, ele é mais inteligente do que simplesmente o que você falou aí da planilha ou o próprio robô? Eu acho que esse, Sebastião, com certeza ele possui mais recursos, porque hoje a IA ela é capaz de fazer isso, como vai ser também o futuro ali dos agentes. Que legal, que legal. Poxa, que bacana, Saulo. Eu acho que isso abre um potencial aí de coisas que a gente pode fazer nos escritórios de advocacia. Eu acho que Sim, absurdos, né? Assim, eu começo, você vai falando, eu começo a pensar em tantas rotinas que a gente tem num escritório massificado, ou num escritório, até não só no massificado, né? Um escritório de contencioso estratégico mesmo, ou de consultoria, o quanto de possibilidades que você tem. Você tem visto muitas aplicações desses robôs na advocacia, nos escritórios de advocacia? O que você tem visto? O que você tem trabalhado aí? olha, eu acho que a área jurídica hoje, né, por se tratar de texto, eu acho que é uma das áreas mais impactadas hoje do mercado de trabalho.
porque, assim, o texto em si, né? A gente sabe que uma oração feita aqui no Brasil e a mesma oração feita nos Estados Unidos, elas podem ter significado diferente, né? Então, Claro. isso já era uma certa dificuldade. Com o advento hoje do LLM, né, da IA generativa, da compreensão, da reescrita, né, da análise, eu entendo muito assim que os advogados hoje eles têm essa solução muito mais ao seu uso profissional, eu acredito Claro. bastante. Eu não vou falar que é o maior de todos ali de uso, mas é um dos profissionais que foram mais beneficiados com as questões de IA. Então, trazendo um pouquinho hoje, né, como a gente poder aplicar agentes de IA para advogados numa gama que é tão grande que é o direito. Uhum. Eu quero simplificar em dois tipos de atuação, né, de uma maneira bem rasa, que é o contencioso, né, como aplicar, como desenvolver agentes, né, de IA no contencioso e também agentes de IA no consultivo. O que pode ser feito nessas duas situações? E aí, até Pode, especificamente, você está falando do contencioso, até porque o contencioso envolve muita operação, né? Só um olha, parênteses aí. com certeza, Sebastião, ainda mais nós, o Corejur, nós temos vários clientes que são contencioso de massa. Então, por exemplo, Perfeito. são escritórios que atendem bancos, empresas de concessionárias de energia, varejo no geral, e tem um volume muito alto de processos. Perfeito. E Perfeito. eu acredito bastante que dos últimos 3 anos para cá, que a gente, na verdade, nos últimos 4 anos para cá, porque a gente já trabalha com IA antes mesmo do chat GPT, do boom do chat Claro. GPT. Então, assim, o que eu acredito bastante? O contencioso, ele acaba, eu posso dizer que ele é um pouco mais beneficiado do que o próprio consultivo, né? Claro. Porque o consultivo ali, principalmente pelas regras que são aplicadas, né? Análise de risco, gestão de compliance, documentação automatizada, enfim, o contencioso a gente consegue aplicar em larga escala soluções para poder atingir. Então, como eu pego um escritório com muitos processos e eu dou resultado inicial, eu consigo dar um resultado que impacta toda a Sem operação. dúvida. Mas você estava falando, então, de aplicação de um agente, um exemplo de aplicação de agente de IA no contencioso, e eu acabei te interrompendo, e eu acho legal isso que os nossos ouvintes sempre perguntam. Então, vamos lá. O exemplo de agente de IA no contencioso, por exemplo. Uma situação que nós temos um agente super interessante, que nós temos o doutor bancário. Ah, que legal. O doutor bancário. O doutor bancário ele foi treinado para ser advogado do polo passivo, especialista em situações bancárias. Caramba. Consignado, fraude, cartão de crédito, golpe da maquininha, coisas que você não tem noção, Sebastião, do volume de informação e de problemas que os bancos enfrentam, né? Imagino, Então, o que imagino. o doutor bancário faz? Olha que legal. Ele é uma IA, né? Ele é um agente de IA, doutor bancário, esse é o nome dele. Outros escritórios apelidaram com seus nomes, mas ele é vendido, né? Ele é comercializado como doutor bancário, ou Core GPT, que é o módulo que ele faz parte aqui dentro do Corejur. Então, ele é capaz de interagir com outras aplicações. Por exemplo, eu quero uma aplicação que traga a petição inicial do site do tribunal. O doutor bancário executa essa função e traz esse dado para dentro dele próprio. Ele vai fazer uma leitura dessa petição inicial, né? Tá? Na sequência, vai solicitar os subsídios para alguém do próprio escritório, ou o próprio cliente fornece ali via API, alguma coisa específica. O doutor bancário lê aquele subsídio e guarda as informações. Que legal. Dentro de alguns minutos, horas ou dias, dependendo do prazo da contestação, ele vai fazer a contestação baseado no modelo de peça do escritório. Que Por que eu legal. dei essa ênfase no modelo de peça do escritório, Sebastião? Porque a IA generativa, quando ela faz uma contestação por conta própria, ela não usa o banco de tese do escritório. Isso é um risco.
né? Então, Claro. o doutor bancário aprendeu a desenvolver a contestação, lendo as iniciais, os subsídios, trazendo também informações do sistema do escritório, como endereçamento, que alguns dados que não estão na inicial, talvez se ele, o advogado é o advogado ofensor, coisas que já tem cadastrado no sistema do escritório, e ele Claro. consegue fazer a peça e também fazer o protocolo daquela contestação juntamente com a habilitação. Nossa, que legal. Ou seja, no fundo a gente está falando aí que ele está funcionando quase como um advogado ali, fazendo todo o trabalho preliminar, o trabalho mais que toma mais tempo, etc., para talvez alguém simplesmente depois, um advogado sim mais experiente, talvez revisar aquilo e soltar adiante. É nessa linha? É essa a ideia? É nessa linha, Sebastião. O advogado, ele tem, qual que é a grande missão dele? Revisar aquela petição com mais Perfeito, tempo, porque ele não vai ter que fazer trabalho manual, que é perfeito. providenciar inicial, fazer coisas que já. Ele tem um painel com todas as informações, inclusive ali a petição inicial, Que legal. o subsídio e a própria defesa. Que legal, ou seja, você consegue fazer isso numa velocidade e certamente com um grau de correção muito maior do que alguém humano faria, né? Até porque não segue alguns padrões, segue uma série de coisas que a gente, como pessoa, se perde muitas vezes na atenção ali, né? Correto. E assim, Muito Sebastião, é um ponto importante, porque é o seguinte: eu costumo dizer que quando o advogado não trabalha com automação, a maior parte do tempo dele é fazendo trabalho repetitivo. E o não há dúvida, cognitivo fica num percentual menor. Ele não precisa há ali fazer um dúvida. trabalho da peça, Ctrl-C, Ctrl-V, pegando dados de documento, de sistema, para poder montar a sua petição. Então, hoje, assim, a gente costuma, nós falamos isso em outro episódio, que a IA, que a automação, iria substituir o advogado. Não. O advogado agora vai ter tempo para fazer uma revisão de um documento para garantir que o escritório dele preste um bom serviço ao cliente. E até concentrar a atenção e estudar as melhores teses, para mudar o histórico que ele tem dentro do próprio escritório, né? Eu lembro no episódio anterior que a gente comentou do medo que as pessoas têm de tecnologia. Na verdade, os bons profissionais não têm por que ter medo da tecnologia, pelo contrário, vai ser um fator de libertação dessas pessoas, né? E aí o legal é assim, no processo de implantação disso, dos agentes de IA dentro do escritório, pode ser muito importante, como a gente falou anteriormente, capacitar, sensibilizar essas pessoas, sensibilizar os advogados, que isso venha a favor dele e não contra ele, né? Olha que bacana. E o legal disso tudo é que o advogado vai ter tempo para exercer o seu conhecimento. Então, aqueles Sem advogados dúvida. que estudam, que fazem ali, que se dedica para ser um bom advogado, ele vai ter tempo de exercer o seu conhecimento e não ficar ali no trabalho repetitivo que não agrega muito em sua carreira. Muito legal, muito legal. Alguma outra. Essa aplicação para mim é sensacional, porque ela exatamente faz todo o papel daquilo que o advogado não precisaria ou não deveria estar fazendo. Alguma outra aplicação que você lembra, Saulo, dentro dos escritórios de advocacia? Você falou aí do consultivo, por exemplo. Que tipo de agente de IA a gente pode ter no consultivo que facilita muito o desempenho do escritório? Olha, Sebastião, no consultivo, o que a gente tem percebido nos últimos tempos? Principalmente, três situações. Análise de risco, né? Ali, por exemplo, até para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, ler um contrato, identificar possíveis falhas, né? Perfeito. Com a intenção de prevenir problemas futuros. Outro ponto importante, gestão de compliance, né? Porque hoje o consultivo, às vezes, né, que às vezes não, pelo menos que a gente observa aqui no nosso dia a dia, nossos clientes, essa gestão do compliance, automação de tarefas, verificação de documentos, identificação de falhas, redução de risco e sanções, coisas que são do dia a dia dos advogados do consultivo. Outro ponto importante, elaboração de contratos com IA, né? Legal. Ou, por exemplo, uma situação parecida com o do consultivo, do contencioso, perdão, uma elaboração de documento específica, né, ali que a gente possa aplicar IA. Outro ponto importante que a gente aplica é que os agentes ali eles colaboram bastante com soluções de due diligence, né? Legal. Soluções de due diligence, né, permitindo que
analise grandes volumes de documentos. Por exemplo, se eu tenho uma due diligence, vou ter que fazer uma análise tributária, uma análise trabalhista, uma análise ambiental, né? E eu tenho diversas áreas do escritório no consultivo analisando essas áreas acabam sendo ferramentadas com agentes específicos da sua necessidade, um agente tributário, um agente trabalhista, e ali respeitando o processo da due diligence, né, com o objetivo de ganhar tempo e não Excelente. meramente usar por usar por usar. Que legal. Nossa, você sabe o que você está falando, Saulo? A gente já está no mercado jurídico há 22 anos, né? E a gente tem muitos escritórios que trabalham fortemente no consultivo, especialmente na área de contratos. E eu vejo ali, né, assim, muitos pequenos erros que eles veem nos contratos são erros que são fundamentais, são críticos para o contrato, mas que não precisaria ser de fato um advogado para perceber aquilo. Exemplo prático, poxa, o nome das partes está estão erradas. Ué, não precisaria, né? E, aliás, as pessoas são menos capazes, menos indicadas para conseguir perceber esse erro num volume de páginas que um contrato muitas vezes tem. Ou seja, um agente de IA pode fazer isso dando de 10-0 em mim, em você ou em qualquer advogado, né? Ô, Sebastião, tem um item que eu acho fantástico. E, assim, foi item de prova de conceito do Corjur em um órgão público. E eles próprios, na prova de conceito, não tinham colocado esse item para nós. O item básico, a proposta diferente da proposta do contrato. Que legal. Impressionante. Então, assim, ninguém se atentou a isso. Se atentou a coisas importantes como LGPD, se as Claro. partes estão, se o contratante e o contratado estão bem qualificados, igual você citou, né? Legal. Então, todos os itens a IA conseguiu sugerir, condenar, Que legal. aceitar. Nós criamos um mecanismo que era capaz de dar uma nota de 0 a 100 em relação ao contrato, em relação aos termos que eram necessários, né? Que E legal. nós pensamos o seguinte: o que a gente pode fazer mais? Vamos fazer um teste. Vamos pegar o contrato, o termo de referência, a proposta, vamos fazer uma análise de todos e ver se está tudo certo? Que A legal. proposta era diferente do contrato. Então, coisas do dia a dia, né? Coisas do dia a dia, a pessoa, olha que interessante, ela vai ter até esse tempo para poder pensar, porque isso Sem fez com que a dúvida. gente fosse vitorioso. Sem dúvida. Foi uma POC, mas foi uma POC, não era bem uma licitação, era um desafio aberto. É um Perfeito. processo de inovação aberto que um órgão chamou Que algumas legal. empresas, né? E por conta a nossa sacada ali, nós acabamos saindo vitoriosos. Que legal. Nossa, do que você está me falando, eu já consigo imaginar assim, né? Ou seja, todos aqueles lugares dentro de uma atuação consultiva de um escritório, em que eu tenho um volume grande de documentos, eu preciso analisar, ler aquilo ali, me parece que a gente pode ter ou pode criar um agente de IA fantástico para fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Eu fico imaginando, você falou do diligence, eu pensei também em operações de fusões e aquisições, escritórios que trabalham com M&A, que trabalham com volume de dados. Eu vejo os advogados nessa área virando noites e noites e noites, analisando um monte de materiais das empresas que estão no processo de fusão. Certamente aí a gente tem oportunidades para esses escritórios terem alguns agentes de IA que façam esse trabalho, né? Com certeza, Sebastião. Nós fazemos M&As e também fazemos due diligence nesse procedimento, né? Com Que esses legal, procedimentos aplicando, assim, a gente está falando muito de agentes, né? Mas nós claro, aplicamos não só os agentes de IA, mas bem como a automação de todo o processo, do que início da legal. compra até o fechamento da fusão. Caramba. Saulo, assim, do que você está falando, até para a gente encaminhar um pouco aqui a conversa para os nossos fechamentos, e eu tenho certeza que quem está nos vendo percebeu muito a dimensão e a importância desses agentes. Agora, ou seja, todo aquele lugar onde eu tenho ou muitas informações que eu preciso analisar criticamente e tal, ou onde eu tenho que tomar decisões, que eu possa criar ali um certo agente para tomar determinadas decisões específicas, certamente os agentes vão ser cada vez mais utilizados, e eu acho que é meio infinitas as possibilidades do que ele pode fazer dentro do escritório, né?
Com certeza, Sebastião. Aonde nós temos gatilhos, que são documentos, informações, os agentes eles conseguem atuar assim, principalmente na área do direito. E aí, sugestões para os nossos amigos que estão nos ouvindo, como implantar isso no escritório, né? Como fazer essa implantação no dia a dia. Eu entendo três cenários. Primeiro, planejamento, Perfeito. treinamento e o segundo, o monitoramento se os agentes estão conseguindo entregar o resultado que o escritório, tanto na área do contencioso quanto no consultivo, né? Tendo esse procedimento ali de entender aonde pode ser aplicado, nós, o Corjur, nós aqui nessa baixinha também da Claro, Oliveira e claro. Campos, podemos ajudar, porque Ótimo. a gente sabe aonde atuar, como proceder, como trabalhar com segurança, além de já temos alguns escritórios aí desde 2021 utilizando soluções como essa. Muito legal. Ou seja, a gente parte da gestão, do que é importante para o negócio, do que é crítico para o negócio que a gente gostaria de resolver de uma forma melhor, e aí entra uma grande bagagem de vocês em transformando isso em coisas práticas, operacionalizáveis, com tecnologia e por aí vai. Paulo, muito legal, viu? Muito legal. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui o nosso podcast, o Conversa aí, já teve aí um monte de luzinhas acendendo de coisas que eles podem melhorar dentro do escritório. E, aliás, o nosso podcast é exatamente para isso. Para que você que está nos vendo possa ter ideias de como é que usa a tecnologia para melhorar a competitividade do seu escritório, da sua advocacia. Saulo, obrigado aí de novo, né? Como sempre, muito legal o papo contigo aqui no nosso podcast e vamos adiante, né? Legal, assim, é um tema bem futurista, né? É, Esse agente, por exemplo, não se vê isso muito no mercado atualmente, né? Igual eu falei no início da conversa, a OpenAI com o ChatGPT vai liberar na versão Pro, então eles são US$ 200 mensais, né, para ter acesso. Eu ainda não sei se está liberado, mas se sabe que a próxima versão do ChatGPT vai vir com esse recurso. Mas é um tema maravilhoso, é um tema que inova, que inspira, que traz possibilidades de novos negócios para vocês, advogados, né, que possa ampliar a sua carteira, que possa ampliar a quantidade de clientes que vocês possuem. Então, nós aqui ficamos à disposição, né, para tipo, receber algum contato, alguma questão pontual, não com fins comerciais, né? A ideia é que a gente possa, um dia, Sebastião, abrir, fazer uma live com alguns convidados, né? Alguns advogados que já operam utilizando agentes e, de uma certa forma, tentar transformar isso em uma coisa que seja mais palpável, uma coisa natural, uma coisa que seja do dia a dia. E, Sebastião, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar com você, tá? Muito obrigado mais uma vez. muito legal, Saulo. Então, esse é mais um episódio do Conversa aí, Tecnologia e Gestão na Advocacia. Mande seus comentários aí, mande suas sugestões. Como o Saulo falou, manda os seus contatos. Vai ser um prazer sempre trocar figurinhas junto contigo. Até a próxima. Tchau, pessoal.